Mas quando o médico da terra, ele se alinha aos médicos dos médicos, nossa, como é perfeito. E eu depois vim compreender, eu disse, será que o Senhor me livrou do leito, de passar por um processo cirúrgico? Será que o Senhor me livrou da morte? Será que essa enfermidade não era uma enfermidade para a morte? Será que eu estava doente e não sabia? Será que havia um câncer dentro de mim e o Senhor me visitou, colocou aquilo que estava escondido para fora, externou para mim e disse assim: agora você ore para que eu tire, porque eu já tirei desmanchado. Porque se estava escondido, já saiu desmanchado, porque a sensação que estava era como se tivesse já mole, tivesse saído para fora. Por isso que quando eu me levantei, que eu detectei assim, na região do meu corpo, eu tive um susto e era uma coisa... E doeu outra região, porque como se tivesse saído daquele local e foi para fora, sai agora. E ficou ali palpável, algo que talvez já estava escondido e que aprove ao Senhor naquele dia me visitar com cura, com milagre, com cura divina. E se eu passei por isso, porque, gente, eu sei o que aconteceu naquele dia. Eu sei o que eu vivenciei por meio da fé naquele dia. Foi praticamente uma fé, mas que foi praticamente foi ali visível, eu vi, como se materializou. É como se ali, Jesus, que é o médico médico por excelência, o médico dos médicos, é como se de alguma forma Jesus ali entrou, eu só não estava vendo. Ele paramentado, ele como médico, ele com os anjos, eu só não estava vendo a trindade, mas era como se aquilo ali e outra. O que eu senti, eu não vou conseguir explicar aqui falando através desse vídeo. Você tem noção do que gerou em mim de fé, do que gerou em mim, o que mexeu aqui dentro comigo? Do que aconteceu comigo? Você tem noção do que eu possa ter vivido? E que na hora eu não compreendia, eu não entendia? E isso tá para um ano, perto de um ano. Tá para mais ou menos um ano. E eu depois comecei, dias depois, não foi na hora, eu comecei a concatenar as coisas. Eu comecei a concatenar, a tentar ligar as coisas. Jesus desceu aqui, Jesus veio aqui. Jesus poderia ter feito tudo 100%, não vou nem mostrar. Mas teve a minha parte para gerar fé e fé de cura. Para gerar fé e fé de cura. Ore, e na hora, esse foi imediato. Foi tipo assim, foi logo. Esse foi assim, ore, e quando eu orei, eu vi a cura. Sendo que foi uma oração, 2 palavras. Tipo, Jesus, cura. E pronto. Não foi clamor de cura, até porque, como eu falei, eu tava num sentimento que eu não tava compreendendo absolutamente o que tá acontecendo. Eu tava ciente, claro, mas eu tava assim,
E depois eu comecei a juntar as coisas e concatenar as coisas e tentei, de repente, Jesus, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que o Senhor fez neste lugar? Agora sim, por si só, a presença, o que eu senti, por si só já explicou tudo. E na hora, quando eu fui apalpar, já não tinha mais. Gente, eu fiquei na média de 1 mês. Eu fiquei na média de 1 mês com um sentimento como se eu tivesse anestesiada e ainda sendo cuidada. E uma disposição, uma alegria, uma presença, um amor me contagiou de um cuidar, de um tratar numa esfera que não é desse naipe, não é daqui. Eu continuei com esse sentimento, com esse cuidado. E fiquei me sentindo como se eu tivesse passado por um procedimento cirúrgico. Sendo que esse procedimento cirúrgico não foi o procedimento cirúrgico da terra, e sim espiritual. Eu guardei isso por esses meses, por esse tempo. Eu não iria nem falar. E mais uma vez, foi em secreto. Ninguém viu. E ficou muito claro para mim. O importante é que você está sentindo. O importante é que você está vendo o meu amor por você. O importante, e aí, digamos, você nem sabia disso, né, Daniela? Mas eu, como onisciente, onipresente, onipotente, eu sabia. Eu vou deixar para meditação um versículo da palavra de Deus que representa bem esse momento. Porque, gente, eu não falei aqui, mas dias antes eu passei um processo dentro do meu lar, a qual eu fui induzida a negar o nome de Jesus. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas não é que eu fui induzida. Foi colocado diante de mim uma situação para eu negar o nome de Jesus. E eu estava em dificuldade. Eu estava em um momento, atravessando um momento difícil. Eu tive tudo para dizer, eu não quero a Jesus. Mas, porque assim, essa parte ninguém também tá vendo. E foi em oculto. Eu poderia, de repente, não falar essa parte. Ah, pra ela tá acontecendo isso e isso. Mas existe, gente, os processos que ninguém, às vezes, está vendo. Não é assim de graça, as coisas não acontecem assim, porque você é o bonito. Não. Eu fui provada e não sabia dias antes. Mas não foi pelo homem, não. O homem, assim, de Deus. Talvez o Senhor permitiu algo pra... E eu disse, sabe o que eu disse? Eu quero a Jesus. Não sabendo eu que certamente eu estaria já doente. E o Senhor disse, como se o Senhor falasse assim para mim: eu vi a sua renúncia do mal em oculto. Mas também em oculto eu vou trazer uma clareza para você do que você também não sabia, que você estava doente. E eu, em oculto, porque o que me interessa agora é eu e você, você e eu. Eu vou trazer cura, milagre. E agora o que interessa é você saber que eu te amo. Foi isso o sentimento que ficou.
E eu fiquei anestesiada, eu fiquei como os que sonham, eu fiquei sem saber explicar. Hoje, parece que eu acho que sei explicar o que aconteceu naquele dia. Dentro da minha casa, eu disse, Jesus entrou dentro da minha casa. Por quê? Porque além disso, foi o que eu senti naquele dia. Foi o que eu senti, foi o que eu presenciei. Gente, é como se eu não vi, mas é como se, era a mesma coisa como se eu estivesse presenciando. Como se tivesse se materializado ali. Mas dias antes, eu tinha passado por uma provação. E na provação eu disse assim, eu não nego a Jesus, eu quero Jesus. E isso é coisas da fé, de fé. Eu não pensava passar por isso, eu não pensava viver isso, eu não pensava que eu estava doente. Talvez eu estava com câncer e não sabia. E esse câncer talvez já estava no estado para a morte. Mas aprove ao Senhor, talvez eu não passar pelo leito, pela mão dos homens. Não que Deus não deixou a medicina, mas talvez Deus não tinha propósito naquilo. E o que eu recebi foi muito maior. Foi muito maior. Então, eu estou aqui para agradecer, ser recíproca. E eu vou deixar esse versículo para meditação, porque ficou, sabe? Ficou assim O versículo diz assim, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, ele fica lá no Novo Testamento, é o último livro da Bíblia, e capítulo 3, versículo ou verso 20, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha, vocês recordam que eu falei que há uns dias antes eu fui provada sem saber? E eu disse assim, a este lugar só entra Jesus. Eu declarei isso no mundo físico e no mundo espiritual. Eu disse, eu quero a Jesus. Eu sou de Jesus. E eu disse, a minha casa é de Jesus. Eu disse isso dentro do meu lar. Jesus viu isso em secreto. E em secreto, ele me curou. É delicado eu declarar isso e falar isso como eu falei. É muito delicado, porque eu não tenho comprovação científica. Eu não fui para o médico não me diagnosticou que eu estava com tal problema. Para mim foi tudo muito surpresa e uma surpresa boa. Para mim foi uma visita e uma visita do céu. Para mim foi um banquete espiritual. Eu permiti ele entrar, ele entrou, ele ceou comigo e eu com ele naquele dia. E eu preciso chamar a atenção para um ponto desse versículo, dessa palavra. Jesus não é mal educado. Jesus é fino. Se alguém fizer um curso para aprender como ser fino, existe um mestre. Eu vou fazer esse curso para aprender a ser fina. Existe um curso. Eu vi essa educação em Cristo. Que se eu não permitisse, ele não entraria. Mas quando eu declarei, é dele.
Eu sou dele. A minha casa é dele. E essa casa parte de você, porque você, dentro de você, é uma casa. A sua casa é você lá dentro. E, consequentemente, é as outras coisas. Ele disse, já que você rejeitou o que não vem de mim, eu vou entrar porque eu bati, sendo que antes ele bateu. Por isso, gente, que no dia eu senti uma presença extraordinária, uma presença edificante. E essa presença foi uma presença de cura, de milagre, de bênção, de amor. Então, eu deixo esse versículo, ele tá, ó, se você abrir a porta do seu coração, ele sempre vai, ó. Eu me recordo que um certo dia eu tava sentindo uma dor, essa foi antes dessas outras. Eu tava sentindo uma dor. E nesse dia, eu disse assim, eu vou chamar fulano, cicrano, beltrano para orar por mim. E eu tenho certeza que se eu chamar para eles virem na minha casa, eles vão vir e eles vão orar. Eu falando isso, né? Porque eu já tinha orado e eu tava assim, mas eu não estava talvez orando da forma, né? E algo ministrou, dizendo assim, ore você, por você. E naquele dia eu orei por mim. E eu fui curada também naquele dia daquela dor. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero falar é que... são gratidões, retribuições, reciprocidade das bênçãos do Senhor na nossa vida, né? E isso aconteceu comigo. E eu quis, sim, compartilhar. Hoje, parece assim que é muito fácil. Eu fiquei alguns dias, depois disso, como se eu não estivesse aqui. Sendo tipo como se fosse nos braços do Senhor. E eu recebi como se fosse assim vida, como se fosse cura. Eu fiquei diferente dos dias que eu estava, né? Então, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque o Senhor, Ele faz muito além daquilo que a gente consegue imaginar. E eu só tenho a agradecer o amor do Senhor, o zelo e o cuidado dele. E não é fácil, como eu falei, né? A gente, assim, abrir esse leque, mas muitas das vezes necessário para a nossa edificação. E se alguém está precisando disso, que essas pessoas, elas sejam edificadas. Eu vou deixar uma recomendação, né? Talvez alguém que esteja passando ou precisando de cura, de milagre. Eu vou deixar uma recomendação na minha simplicidade e na minha, assim, pequenez. Porque em todo o tempo eu me coloquei como se, Jesus, eu preciso do Senhor. Porque muitas das vezes a gente tá aqui
Mas existe uma história, existe um percorrer, existe um quarto fechado, um tapete com lágrimas. Existe muitas das vezes pernas, joelhos, pés que estão sangrando e que você não está vendo. Não é? E aí o Senhor chega para trazer esse respaldo, esse amor. E muitas das vezes nos surpreende. A gente fica surpresa, a gente fica como os que sonham. Mas como, Senhor? Até a gente, eu demorei a compreender. Eu precisei compartilhar com alguém e eu entrei em pranto de choro com a presença que ainda me invadia. E que eu experimento dessa presença até hoje. E o Senhor manda eu falar. Diga que eu estou vivo. Eu quero relacionamento com o homem. Quando o Senhor fala com o homem, é com o ser humano. Eu quero me relacionar. Diga ao povo que não tenha medo de mim, mas que me chame em todo o tempo. Porque eu quero me relacionar com o ser humano. Eu quero ser amigo do ser humano. Eu estou cheio de dávidas, de presente para o ser humano. E eu vou deixar uma recomendação. E essa recomendação é a palavra de Deus. Consulte a palavra de Deus. Consulte a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se alimente com a palavra de Deus. Leia um versículo por dia. Examine a palavra. Peça a Jesus para lhe ensinar a palavra. Ore. Fale com Deus as suas necessidades e agradeça. Seja grato ao Senhor. E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de poder expressar ou falar sobre Ele, de ser agraciada em receber esse milagre de cura. Só me resta agora agradecer, ser recíproca com Ele. Então eu agradeço muito a Deus por essas e outras respostas de oração. Não merecemos, mas a sua misericórdia é muito grande. O seu amor é muito cuidadoso e muito bondoso. Um dia cheio da presença do Senhor. Graça e paz. Shalom.